eu sou a Ana e hoje vou falar sobre 3 livros que li e um filme que vi. Portanto, os livros já foram lidos há algum tempo, tirando o último. Vou começar por este, que é o Retrato de Ricardina, de Camilo Castelo Branco. Este ano faz 200 anos de nascimento de Camilo Castelo Branco, que nasceu em 1825 e foi um escritor, tanto quanto eu sei, aclamado durante o seu tempo cá em Portugal, e tinha assim uma predileção por romances assim dramáticos, relativamente dramáticos. Como se realizaram, ou têm-se realizado bastantes atividades a partir da obra do Camilo Castelo Branco cá em Viseu, a minha mãe lembrou-se que tinha este livro, que é dela, quando ela era muito jovenzinha, até tem aqui assim, já está assim meio, coitado. Mas eu acho piada estes livros. Acho que ela tem que o arranjar, senão isto é capaz de se estragar mais. Foi-lhe oferecido em 1970, portanto há 55 anos. Ela leu outra vez para se recordar e depois emprestou-me para eu ler. E foi isso que eu fiz há uns tempos. Eu já o li há uns meses, não sei há quanto tempo. Eu achei a leitura um pouco difícil, ou seja, há palavras que eu não reconheço, ele usa um pouco, ou usava um pouco vernacular. Outra coisa que eu me esqueci de dizer, parte da trama do livro passa-se em Viseu. E também em Lamego, pronto, anda aqui muito no norte, mas parte dela passa-se em Viseu. Então também achei piada a isso porque estou em Viseu. Mas estava a dizer que achei algumas palavras difíceis e algumas passagens um pouco difíceis. Eu comentei isso com a minha mãe e ela também já tinha comentado comigo. Então, basicamente o que acabámos por fazer as duas é que de vez em quando íamos ver ao dicionário, outras vezes não, e pelo contexto, ou seja, se calhar não sabes muito bem o que é que ele quer dizer com esta expressão ou com esta palavra, mas tendo em conta o contexto, o que já aconteceu antes e o que depois acontece, tu percebes o que é que ele quer dizer com isto. Isto porque eu, sinceramente, quando estou a ler estes livros, sobretudo romances, eu leio à noite no quarto. E eu não vou estar a consultar o dicionário, ainda que seja fácil com o telemóvel, eu não levo o telemóvel para o quarto, então não vou estar a fazer isso. Mas isto para dizer para não se desencorajarem de ler, porque eu acho que é uma leitura que é rica, que é interessante, é muito datada, obviamente, estamos a falar do século XIX, mas eu achei uma história muito interessante, é isso, muito dramática, pronto, tem esse lado assim mesmo, de levar às lágrimas quase, e muito, muito dramática, a forma como as personagens falam também do livro, toda a trama em torno, que eu já vou dizer, é tudo assim muito dramático. Então, isto, como o próprio título indica, dá-nos um retrato de uma mulher que é a Ricardina. Quando o livro começa, ela é muito nova. Vive sob o jugo de um pai tirânico, vive com a irmã e com a mãe. A relação dos pais não é uma relação convencional, eles não são casados. Pois não, eu acho que eles não se chegaram a casar. Ele não as perfilhou porque ele é um padre. É o abade de Espinho. Amancebou-se lá com uma fidalga da terra, a Clementina Pimentel, com quem teve 2 filhas. Ela foi rejeitada pela família fidalga, não é? E rica ali da região. Mas depois, como se isso não bastasse, o próprio abade não era um homem que se cheirasse, de facto, não perfilhou as filhas e tratava-as assim um bocado mal. E a dada altura ele decide, já elas mais crescidas, já em idade casadoira, decide que as quer casar. E quer casá-las com uns primos. Ele sentiu-se... Portanto, é um homem vingativo. Portanto, para se vingar daquela família que o rejeitou, a família agora que já não está assim na mó de cima, está a passar por dificuldades financeiras e que aceitaria de bom grado os dotes das primas, não é? Então decide que as quer casar com os primos. Pronto, porque o abade é um homem rico. É um homem de muitas posses. As irmãs são 2, a Ricardina e a Eugénia. E a Eugénia vê com melhores olhos esta história de se casar com um dos primos. Porque, assim, a cena dos primos, tanto quanto eu sei, nesta altura não era assim tão esquisito. Estão a ver? Portanto, aquilo que as incomodava não seria tanto casarem-se com primos, mas mais saberem com que intenções é que o pai quer fazer e ser um casamento arranjado, não é? Portanto, isto não são homens de por quem elas se tenham apaixonado. Não é? É um casamento arranjado. Pronto. A Eugénia será assim a mais pragmática das duas e pensa, ok, caso-me, saio da alçada do pai, porque a preocupação dela assim maior é essa, porque o pai de facto é um homem insuportável e depois estamos numa altura em que as diferenças de género eram ainda mais gritantes do que são agora, portanto elas estavam completamente dependentes dele.
Portanto, a Eugénia vê mais por esse prisma, ok? Vou sair da alçada deste e pronto, e vai para a alçada do outro, mas pronto, mas o outro pode ser que consiga controlar melhor. Enfim, já a Ricardina não, a Ricardina já tem um amor, já tem um apaixonado, que é o Bernardo Muniz, que é de uma outra família fidalga ali da região. Ele é pintor, não tem assim... Tirando pertencer àquela família, não tem grandes perspectivas de futuro, ainda por cima querendo ser pintor, vamos lá. Mas mais do que isso, há também um problema entre o abade e a família dele. Portanto, há ali também outra rivalidade qualquer de que eu já não me lembro muito bem. É assim, ouçam, o abade é Marres. Ele, qual é o nome da personagem? Porque ele... que é o Morgado. Eles chamam-lhe Morgado, é o abade Espinho, o Morgado Espinho. Mas ele não os vê com bons olhos e... Enfim, porque depois também há a questão política, eu tive que pesquisar aqui, e isso aparece muito no livro, que é uma altura, pronto, que terá sido a realidade do Camilo Castelo Branco. Portanto, na altura em que ele viveu, terá havido um despique muito grande entre os absolutistas e os liberais, e havia mesmo atentados e mortes, e então era uma coisa mesmo a sério e mesmo violenta. E penso que por parte dos estudantes havia muito esse lado ativista e por vezes violento. E o Bernardo Muniz, que é o tal amado da Ricardina, eles estão apaixonados um pelo outro, ele faz parte de um desses grupos liberais e é apanhado ali no meio de uma chatice que, pelo que eu percebi, de uma chatice, enfim, de um atentado que, pelo que eu percebi, aconteceu de facto. Portanto, aqui o Camilo Castelo Branco mistura ficção e realidade, nesse sentido. Eu não sei muito sobre essa época. É verdade, eu sou uma ignorante da história de Portugal. Eu percebo que há muita coisa que eu não sei, porque provavelmente não estava suficientemente atenta nas aulas de história. Culpa minha total, mas eu fiz aqui uma pesquisa muito rápida no Google, só para dar um enquadramento o melhor possível, pronto. O retrato de Ricardina aborda o contexto político do século XIX em Portugal, centrado nos conflitos entre liberais e absolutistas, após a morte de Dom João VI. E a obra retrata as divisões políticas através das personagens. Pronto, e aqui no caso, o Morgado de Espinho é o absolutista, tanto quanto eu percebi tem a ver com ser a favor da monarquia. Deixa-me ver se é mesmo. É isso, sim. Portanto, os absolutistas defendiam o poder concentrado no monarca e a sociedade de privilégios do antigo regime, enquanto os liberais lutavam pela soberania nacional, igualdade jurídica, separação de poderes e pela Constituição de 1822, que estabelecia os direitos pessoais e a representação do povo. Essa divisão resultou num conflito sangrento que se manifestou na Guerra Civil Portuguesa, que opôs Dom Miguel aos defensores da monarquia constitucional, como Dom Pedro. Portanto, nós estamos aqui no meio deste caldinho político muito aceso. Portanto, há aqui momentos violentos até no livro, portanto, que estão a acontecer em torno deste romance entre a Ricardina e o Bernardo, que não corre nada bem, porque ela basicamente recusa-se a casar com o primo, o pai fica furioso e manda-o para o convento, a pensar, ela vai para este convento em Lamego e muda de ideias, a da altura há de mudar de ideias, porque senão ou se torna freira ou se casa com o primo. Mas a Ricardina é uma mulher de princípios muito fortes, portanto, para ela, se ela não se consegue casar com o Bernardo, então, sim, torna-se freira. É uma mulher devota, está tudo ok. A dada altura junta-se a mãe à filha, porque a mãe, sabem, ela é apresentada como uma mulher assim um bocado já destroçada, sabem, destruída. Ela deixou-se levar pelo abade, deixou-se maltratar por ele constantemente e, segundo as convenções da época, quer dizer, nem sequer perfilhar as filhas, não é? É um ultraje muito grande e uma mulher fidalga, enfim, que provavelmente imaginou a sua vida de uma forma completamente diferente. Pronto, então é uma mulher bastante destruída, não é? E eu agora não me recordo muito bem, mas eu tenho a ideia que ela se junta à filha porque não aguenta o despotismo do marido, acha-o muito cruel. E para se redimir também do sofrimento que não conseguiu poupar às filhas, entra no convento. Pronto. Há muita coisa que acontece aqui. Aliás, este romance, eu não quero dar spoilers, mas ele vai muito à frente no tempo e abrange muito tempo da vida da Ricardina e do Bernardo. É um romance em que acontece muita coisa, é muito dinâmico e, de facto, é um dramalhão.
ok? Mas eu acho, pronto, que está muito bem escrito, gostei de o ler, foi um prazer. Realmente houve ali algumas palavras, algumas expressões que eu não reconheço, não é? Já são muito antigas, mas não se perde o fio à meada, porque o contexto que ele dá, o antes e o depois, nós percebemos do que é que ele está a falar, ainda que não reconheçamos aquelas palavras em concreto. Portanto, sinceramente, eu aconselho a leitura e fiquei com vontade de ler O Amor de Perdição, que não tive que ler no liceu. Então, é isso. Acho que vou enverdar por aí também. Depois temos este livro, que é A Mesa de Deus, de Maria Letícia Monteiro Cavalcanti. Este livro foi de uma leitura muito lenta, mas achei muito interessante. Então, isto é um trabalho, eu aqui tirei alguns apontamentos, mas não queria estar aqui imenso tempo para o vídeo não ficar fastidioso. Mas assim, resumindo, deixem-me só vir aqui à página 11, porque eu acho que é onde ela explica este trabalho. A página 11, isto tem um prefácio do Cardeal José Tolentino Mendonça. E então ele faz aqui, o prefácio está muito bonito, ele escreve muito bem. E penso que foi uma das pessoas que ela consultou para a escrita deste livro, ou pelo menos penso que esteve ali no início. Esta autora é brasileira, mas ela vem a Portugal várias vezes e acho que num encontro falaram da possibilidade de escrever este livro. Deixem-me só ler a nota biográfica. Portanto, Maria Letícia Monteiro Cavalcanti é investigadora de gastronomia, além de colunista e jornalista nessa área. Escreveu Gilberto Freire e as Aventuras do Paladar, em 2013, e Esses Pratos Maravilhosos e Seus Nomes Esquisitos, do mesmo ano, ambos finalistas do Prémio Jabuti 2014. Escreveu também História dos Sabores Pernambucos, A Arte de Fazer uma Culinária da Terra, de 2014, Natal e Sabores, de 2005, e O Negro Açúcar, uma História, de 2008. Portanto, este é um livro que vai de encontro a este percurso que ela tem feito, este percurso literário, mas que se centra concretamente na Bíblia. Aliás, eu esqueci de ler o subtítulo, que é Os Alimentos da Bíblia. Então, este é um trabalho exaustivo. Ela faz uma contextualização histórica dos vários alimentos que aparecem ao longo da Bíblia, e a Bíblia são uma série de livros, portanto, há aqui, e falam de facto muito dos alimentos que estavam disponíveis, não só alimentos, mas também alguns elementos que eram usados nos sacrifícios, nos templos, todas as regras que existiam em torno da alimentação também. Então ela vai a fundo em cada uma dessas questões. O livro está organizado de forma, eu acho, muito simples e muito acessível. Ela no capítulo 1 começa pelos alimentos da Bíblia, alimentos do corpo, os permitidos e os proibidos, e depois explica quais são e porquê, e depois muitas vezes até faz um apanhado de quando é que nós começamos a consumir aquele tipo de alimento. Também um apanhado histórico, antropológico, é assim uma coisa que vai mesmo ali ao fundo. Alimentos estranhos, alimentos de alma, e depois os principais alimentos. Este capítulo foi aqui que eu me perdi um bocado. Porque neste capítulo ela vai alimento por alimento, muito a fundo. Pão, vinho, vinagre, azeite, mel. As alturas em que se fala desse alimento na Bíblia, às vezes transcreve algumas das passagens, mas também faz, lá está, o tal apanhado, enfim, histórico e até antropológico de uso desse alimento. Então, é muito exaustivo. Sal, leite e derivados, água depois vai para os animais, e tem aqui uma série deles. As plantas, a preparação dos alimentos, o fogão, o forno, os utensílios. Isto vai mesmo ao pormenor. O tipo de refeições, e aqui comecei a ficar mais interessada, mas de facto, quando ela estava a enumerar plantas e os animais, etc., eu comecei a aborrecer-me. Pronto, tenho que ser sincera. Então, isto foi uma leitura que me durou algum tempo, mas eu achei muito interessante e fui tirando apontamentos. Por exemplo, mesmo aqui no pão, estão a ver só no pão, estou a ver se o encontro, nem estou a encontrar. O pão nem é o maior, o mais longo, ou a parte mais longa disto é o vinho. Mas aqui o pão tem aqui várias páginas só a falar do pão. Vamos ver. E depois passamos. Eu sei que, ouçam, isto é pouco interessante. Ai, não sei quantas páginas, mas a verdade é que eu depois comecei a sentir o peso de estar sempre a ler sobre o elemento. E depois o vinho tem mais ainda. Tem mais páginas ainda, mas é muito interessante, eu acho.
E depois eu até tirei assim, alguns apontamentos, pareceu-me passar aqui por alguma coisa quando estava no vinho. Mas as uvas eram quase todas transformadas em vinho, o sangue da uva que bebes fermentado. Isto é uma citação de Deuteronômio. E depois aqui, depois da vindima, não rebuscarás a tua vinha, nem recolherás os frutos caídos no teu pomar, mas deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Então, também outra citação, neste caso do Levítico. Mas, ou seja, não é só falar sobre o alimento em si, mas também a forma como ele era usado e outras, enfim, passagens que, usando o exemplo desse alimento, em particular, te estão a dar indicações de como te deverás comportar, como neste caso. Então é um livro muito rico, eu achei muito interessante. E passando esta parte da enumeração dos alimentos, em que eu perdi um pouco o norte, e depois também tem a ver com as outras coisas que estava a fazer na altura, isso acaba tudo por influenciar, voltei a pegar e eu assim, não, eu vou ler isto até ao fim, então li, e lia menos de cada vez. Assim, vou ler menos de cada vez, já percebi que esta parte está a ser cansativa. E depois quando passei esta parte dos alimentos e passei para a preparação dos alimentos e as refeições, aí o ritmo acelerou novamente. Eu pus aqui, isto é o quê? É o camelo, é quando ela está a enumerar os animais e eu assinalei aqui. O camelo está presente ainda na conhecida comparação com o fundo da agulha. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mateus 19:24. Só que para muitos, nessa metáfora, camelos, não se refere propriamente ao animal, mas a um cabo grosso, camelos, portanto, a escrita é praticamente igual, de atracar navios. Como as palavras são semelhantes, pode ter havido uma tradução errada do texto grego original. Essa interpretação não é a única. Outros estudiosos asseguram que o tal buraco da agulha seria uma pequena porta que havia na muralha de Jerusalém. Para o camelo passar por ela, seria necessário tirarem-lhe de cima tudo o que carregava. E ainda assim, ele tinha de se ajoelhar e ser empurrado. Ou seja, ouçam, imaginem, este livro está repleto destas pérolas de conhecimento. Então é um livro que eu acho, para mim, tornou-se um livro de consulta. Porque acho que é muito completo e dá-te uma visão que aponta em vários sentidos, ou seja, ramifica para vários sentidos. Não é só dizer o que é o alimento e como é que se preparava e tal, mas também todas as outras ramificações que existem. Está aqui um trabalho de investigação fenomenal. Ouçam, eu de facto não sei como é que ela conseguiu. E num livro assim, que nem sequer é assim, um volume grande, enfim, pesado, não é? Então achei muito acessível. Em linguagem está muito acessível também. Foi uma coisa que me agradou. É mesmo aquilo que eu gosto, no fundo, que é um trabalho de investigação profundo que nos é oferecido de uma forma muito acessível. Que não é só para académicos. Pronto, então eu gostei do livro e lá está. E acho que para mim será um livro de consulta. Para ir pesquisando de vez em quando. Para terminar os livros, vou falar do Clube do Crime das Quintas-Feiras, do escritor inglês Richard Osman. Eu comprei-o no Kindle. Estava a ver se chegava aqui atrás à capa. Por acaso eu gosto bastante do Kindle, porque depois há alguma palavra que eu não soubesse o que é que queria dizer. Opa, não, o que é que se passa? Não sei o que é que se passa. É este aqui. Pronto. Alguma palavra que eu não soubesse o que é que queria dizer, era só clicar em cima e depois dava-me a descrição da palavra. Então por aí eu chegava ao que queria dizer sem ter que ir ao dicionário. Porque eu comprei o livro em inglês. Desculpem, não disse, comprei em inglês. Então foi fixe ler no Kindle. Eu gosto mais do livro físico, mas confesso que o Kindle é super prático. E depois tem estas coisas também. Tu podes assinalar, podes tipo sublinhar passagens também, podes fazer anotações. Então também tem muitas coisas positivas, eu acho, vantajosas. Enfim, que são diferentes do livro. E está tudo aqui. Não preciso ter um lápis à parte e tal. Mas enfim, mais uma vez, prefiro o livro. Prefiro o suporte físico, sem sombra de dúvidas. Eu optei por comprá-lo em inglês porque, na minha experiência, livros que estão a ter muita tiragem, que são bastante populares e policiais em particular, nem sempre têm a melhor das traduções. Então eu decidi que não queria arriscar e comprei no Kindle em inglês. Depois percebi que a minha mãe tem a coleção. Então ela tinha o livro. Sério, disparate. Eu devia falar mais com a minha mãe porque ela compra muitos livros e eu devia estar
mais em cima disso, mas pronto. Aliás, eu fiquei a saber porque estava a comentar com a minha mãe que estava a ler este livro no Kindle e ela disse-me: Ana, mas eu tenho os livros, eu ora bolas. Mas pronto, o segundo já será a minha mãe a emprestar-me. O que é que eu achei do livro? É assim, a trama, no fundo, roda em torno de um clube, de facto, do crime que se encontra às quintas-feiras, que são 4 velhotes. Quando o livro começa, está-se a juntar a 4ª pessoa ao grupo, que é a Joyce, uma ex-enfermeira viúva que acabou de ir para este local onde eles se encontram. Não é propriamente um lar, é um sítio para gente rica, em que cada um tem a sua casinha, e tem uma série de atividades, e tem um jardim enorme, etc, etc. E onde eles têm este clube. O clube, então, é formado pelo Ron, que é um ex-sindicalista, que eu acho que era ex-pugilista também, o Ibrahim, que é um ex-psiquiatra, a Elizabeth, que eu penso que teria sido uma investigadora da polícia, e a Joyce, que é aquela pessoa nova que se vai juntar ao grupo. Eu achei as 4 personagens muito bem definidas. O que é que acontece? Acontece um crime e eles começam a investigar porque há ali uma ligação muito direta com o lar. Eu vou-te chamar lar só por uma questão de conveniência, mas pronto. Não é bem um lar como a gente os conhece, mas pronto. E então eles começam a investigar este tal crime que acontece, que é um homem que trabalhava lá no lar, que aparece morto em casa e parece haver uma relação entre ele e o filho do Ron, que é um destes velhotes que está no clube do crime das quintas-feiras. E não, o filho dele não tem culpa de certeza, portanto eles têm que descobrir o que é que se passa e entretanto acontece uma segunda morte. A par destes 4 velhotes estão 2 inspectores da polícia de facto, que é a Donna de Freitas e o Chris Hudson. Portanto, a Donna, assim, uma rapariga mais nova, que está na polícia há relativamente pouco tempo e sobretudo nesta localidade. Não me lembro do nome da localidade, fica em Inglaterra. Ela vem de Londres para esta localidade. E o Chris Hudson é um polícia já mais velho, já mais experiente também, que vive aqui e trabalha aqui e é muito considerado no seu meio. E então eles acabam por conhecer este grupo de 4 velhotes que se intrometem, não é? Mas acabam por se ajudar uns aos outros, no fundo. Eu achei a trama interessante, achei bastante dinâmica. Tenho que confessar que a dada altura me pareceu demasiado longo. Eu a dada altura já estava, mas isto nunca mais acaba. Achei que começou a ficar muito complicado desnecessariamente, mas as personagens estão bem definidas, os motivos de quem assassinou estão bem explicados. Portanto, no fundo, achei um livro interessante, achei um livro divertido, que entretém e estou curiosa para ler o segundo. Sinceramente, sim. Afeiçoei-me a estas 4 personagens, a estes 4 velhotes, e gostava de saber o que é que eles vão aprontar numa próxima história. Para terminar, vou falar do filme que vi esta semana, que é o Super-Homem, o filme deste ano, 2025. Então, eu abri aqui no IMDb e só para vos dar quem é que realizou foi o James Gunn, argumento de James Gunn, Jerry Siegel e Joe Shuster. Pronto, e depois tem aqui assim os atores, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, enfim. Ouçam, eu gosto muito de filmes de super-heróis, vou vendo com o Luís. Sinceramente, a maior parte das vezes saio bastante desiludida e os últimos do Super-Homem não me agradaram muito. Agora este, pessoal, é assim, não esperem uma obra-prima do cinema, ok? Mas dentro dos filmes de super-heróis, eu gostei imenso. Achei divertido, gostei da trama, gostei do vilão, finalmente, quer dizer, não gostei nada dele, lá está, mas acho que o objetivo é esse, não é? Finalmente um vilão que convence, que nós estamos ali tempo com ele, para nos irritarmos, para ficarmos furiosos com o que ele está a fazer ao Super-Homem. Depois outra coisa que também até o Luís chamou a atenção, foi assim a primeira vez que o Super-Homem nos é mostrado como alguém que pode ser derrotado. Que de facto pode, porque esteve muito perto. E então achei o filme bem feito. E tem um lado emocional também bem explorado. O filme, quando começa, o Super-Homem está precisamente em vias de ser derrotado. E no meio disto, portanto, é quase como se começasse a meio o filme. Normalmente há um crescendo, há uma ameaça que surge e vai em crescendo, mas depois é tudo muito rápido, sabem? Não há tempo a gente se relacionar com o vilão, nem o conhecemos, ele aparece e já está a destruir tudo. E aqui, de facto, isso acontece, mas está tipo a meio, ele já está a conseguir, não é? Então é uma forma, eu achei bastante original de começar o filme. Há um cão
também com superpoderes, que virá do tal planeta, do Krypton. É assim um bocadinho misterioso de onde é que ele vem, mas fica tudo explicado, ok? Não ficam aqui pontas por atar, não se preocupem. E depois também, houve outra coisa que eu gostei. Eu acho que este super-homem, este ator, e isto também terá uma boa direção de atores, presumo eu, não é? Mas achei-o mais convincente. E tem um lado assim mais humano. Não sei explicar, não é tão perfeitinho como os outros super-homens, ou como eu me lembro, se calhar estou a ser injusta, pronto, mas como eu me lembro dos outros super-homens. É assim um bocadinho mais humano, ou então se calhar até tem a ver com o argumento em si. Porque basicamente ele está a ser derrotado, é desacreditado perante a população, eu penso que é Nova Iorque, não é onde eles estão? Acho que sim. Porque ele é muito aclamado na altura, ajuda imenso a população, salva as pessoas e é um trabalho completamente abnegado. Mas depois também vai para outros países impedir guerras e tal e tal. E ali, logo muito no início, ele é desacreditado. E começam a dizer que ele na verdade foi ali para conquistar o planeta Terra, no fundo, e submeter todos os habitantes do planeta. E a verdade é que parte disso é verdade. Parte disso é verdade. Mas a forma como eles mostram no filme e todos os conflitos internos que o super-homem, porque o super-homem passa, eu sinto que lhes dão tempo suficiente tendo em conta o ritmo deste tipo de filmes. Portanto, um filme destes vai ter sempre um ritmo acelerado. Eu acho que não dá para fugir muito disso. Mas está feito de uma forma que eu achei mais pausada, mais equilibrada, em que nós temos tempo para conhecer as várias personagens, não só o super-homem e o vilão, mas também a Lois Lane, portanto a jornalista que está com ele, alguns colegas da jornalista, a namorada do vilão, portanto vamos conhecendo os pais do super-homem, então vamos conhecendo as várias personagens e é-nos dado tempo suficiente, eu acho. Acho que o ritmo está ali perfeito. Então, eu fiquei muito contente e pensei, eu vou falar sobre este filme, acho que vale a pena ser visto. Eu só pensei, no início, quando comecei a ver aquele início do super-homem quase a morrer, eu só pensei, é bom que isto acabe bem. Porque se isto acaba mal, eu vou ficar passadinha. Não pode ser, o super-herói tem sempre de conseguir derrotar os vilões. Por amor de Deus. Já há muito drama neste mundo, ok? Para na ficção e nestas coisas que nós temos a certeza que vão por aí, não é? Como os policiais. Alguns policiais, portanto, nós sabemos que vão acabar bem, tem de ser. Senão destrói-se aqui um equilíbrio que, enfim, que não convém perturbar. Não é? Pronto, é isso. Não tenho muito mais a dizer. Tenho que ir tratar do almoço, já estou aqui a falar há bastante tempo. Eu acho que tudo aquilo que eu vos trouxe, eu aconselho a leitura. Leitura, neste caso, eu ia dizer a visualização. Soa muito estranho. Mas pronto, verem o filme também. Portanto, só coisas positivas, altamente. Se gostaram do vídeo, deixem gosto, subscrevam o canal e até à próxima. Tchau, tchau!